Olá pessoal, muito bom dia! E eis que acordamos nessa quinta-feira com uma lua cheia. A gente vai ter a lua cheia no eixo Câncer-Capricórnio entre hoje e amanhã, quinta e sexta. Bom, eu já falei sobre isso ontem, vou deixar para vocês um card, uma sugestão de vídeo com conteúdo que já explicou sobre essa tensão que acontece dentro e fora de nós. Inclusive, são momentos muito exaltados, né? Muitos de nós nem conseguiram dormir direito, a gente fica muito agitado, e assim são os dias de lua cheia. Mas é importante dar um update, porque acontece muita coisa entre o céu e a terra em menos de 24 horas. Ontem, o ministro do Meio Ambiente saiu do governo, foi demitido, exonerado, pediu demissão, pouco importa, o cara simplesmente foi embora. E eu acho interessante porque no vídeo de ontem a gente estava falando de ancestralidade, de povos indígenas, de natureza de terra-mãe em oposição a status quo, poder, política. Então é um evento aí que tem uma amarração, me pergunto se tem inclusive amarração com a nossa pagelança de ontem para hoje, evocando aí os nossos antepassados indígenas. Enfim, fica aí o espaço para reflexão sobre tudo isso. Bom, o que a gente tem para o dia de hoje? Não é necessariamente para o dia de hoje. A gente tem mais um planeta entrando em retrogradação. O segundo semestre dos anos, às vezes tem muitos planetas em retrogradação. A gente já tem Saturno, temos Plutão nesse momento, e agora se junta a eles o planeta Netuno. Netuno é deus de profundidade, ele é deus da inconsciência, ele é deus dos sonhos, da fantasia, do delírio, mas também dos escapismos, né, das nossas fugas. Tem a ver com uma profunda espiritualidade, um profundo sentimento de compaixão, né, tem a ver com um amor universal. E essa figura vai estar aparentemente caminhando para trás durante uns 5 meses. Esse vai ser um período que vai do dia 25 de junho até o dia 1º de dezembro. Portanto, 5 meses. No texto de hoje eu digo o seguinte, que é um momento onde a gente pode deixar em suspenso a nossa capacidade de sonhar. Uma capacidade de sonhar para o bem e para o mal, né? Aquela coisa do sonhador delirante, né? Que está divagando demais sobre a vida, com muito pouca objetividade, com muito pouco empenho em realizar suas questões. Em retrogradação isso fica em suspenso. E a nossa capacidade também de andar ali um palmo acima do chão, né? Fugindo um pouco, não fugindo, mas se aliviando desse momento super dramático que a gente está vivendo, também entra em suspenso. Talvez uma outra faceta desse sonho, a faceta de sonhar com algo melhor, também entre em suspensão. Vamos ver como é que a gente sente isso e vamos escrevendo, conversando uns com os outros, para a gente saber quais são os efeitos na prática, na nossa vida disso tudo. Bom, o que a gente pode imaginar para a realidade concreta? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre como a gente pode imaginar esses efeitos nas nossas vidas de maneira direta, mas em se tratando de um plano mais coletivo, o que a gente pode imaginar com Netuno em retrogradação? Bom, vejam bem que Mercúrio é o planeta da comunicação. Netuno é um planeta que fala de uma capilaridade de comunicação e de informação e de troca de tudo que se possa imaginar, portanto, planeta de espiritualidade, portanto, planeta de inconsciência, são canais muito finos, né? Que vão dispersando, levando, encaminhando, multiplicando uma série de coisas. E nessa muito me preocupa a questão da terceira onda, porque Netuno, especialmente em retrogradação, pode aumentar o espalhamento do vírus pelo mundo e pelo Brasil. O que eu escrevi no texto de hoje? Vamos voltar, Aline. Bom, a gente já sabe, alguns dos cientistas mais preparados, geniais cientistas que o Brasil tem, já estão informando nas últimas semanas que a gente está muito próximo de uma terceira onda, o número de hospitalizações está crescendo bastante, já há hospitais sem vagas em alguns lugares do Brasil e os números oferecidos anteontem e ontem sobre novos contágios subiu assustadoramente. Se na semana passada a gente tinha 50 mil novos contágios, 60 mil, ontem a gente teve 100 mil novos contágios num único dia. É um número muito alto. A questão é a seguinte, se há 100 mil novos contágios, imagine quantas dessas pessoas não serão internadas e infelizmente entubadas. Então é um crescente e a chegada de Netuno retrógrado não ajuda nesse processo.
Também escrevi no texto de hoje que a gente está apostando muito as nossas fichas nas vacinas e isso vai demorar a beça para chegar no Brasil ainda. A gente está com as vacinas super atrasadas e o número de imunizados até agora é pífio. Com primeira e segunda doses, acho que a gente não tem nem 12% da população imunizada ainda, então não dá para contar com essa bala de prata que vai chegar lá para o final do ano. A gente pode imaginar final do ano, começo do ano que vem, com uma imunização coletiva de fato, com a população se sentindo protegida. Então daqui até lá a gente tem que continuar cumprindo com os protocolos e fazendo o que é necessário. Máscara, álcool, distanciamento, tudo que todo mundo já está careca de saber. Não dá para ficar delirando com esse Netuno retrógrado, embora com esse Netuno retrógrado a gente tenha uma tendência a delirar. Bom, num comparativo com outros países, e ainda falando dessa questão da vacina, o Chile está passando por um processo bastante complicado, porque eles já estão com 50% da população toda imunizada, só que como eles foram afrouxando, né? Estamos vacinados, as regras de distanciamento se afrouxaram, as pessoas se encontraram mais, se reuniram mais e hoje os hospitais estão cheios de pessoas muito jovens no Chile. Há um índice de internação altíssimo no Chile, mesmo com 50% da população imunizada. Então é preciso a gente ficar muito atento, estejamos cientes disso tudo. Bom, de que maneira a gente vai entender Netuno retrógrado em nossas vidas? É interessante localizar nos nossos mapas natal e de trânsito onde Netuno cai. Ele não tem o mesmo efeito para todos nós, ele tem um efeito coletivo mais abstrato que nós podemos observar aqui na astróloga diariamente, a gente está todo dia conversando sobre os posicionamentos celestes, mas nas vidas individuais é interessante perceber se essa retrogradação cai em cima de um planeta específico, de uma casa específica, porque aí ele fala da reavaliação, da reconsideração desse determinado assunto. Então, a depender de onde ele cai, ele pode estar falando da gente rever questões do passado, e aí a gente pode estar falando de algumas questões relacionadas a relacionamentos amorosos, especialmente se esse Netuno cai exatamente em cima de uma Vênus ou em cima de uma Lua. A gente pode estar falando de algumas questões do passado, então, que a gente tem que rever. E, portanto, também, além de relacionamentos amorosos, rever planos, projetos criativos, eu diria, muitos deles artísticos, culturais, música e cinema têm uma forte relação com Netuno, portanto a gente pode imaginar alguns passos para trás nesses projetos e viagens longas, viagens de longa distância. É óbvio que a gente já está num momento super complicado porque a gente está no meio de uma pandemia, o Brasil mais ainda porque a gente não tem sido recebido em vários lugares do mundo, mas é sabido que há muita gente que está pensando em ir embora do Brasil. Outro dia saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando exatamente sobre isso, o desejo dos brasileiros, de muitos brasileiros, quererem sair do país. Estamos começando com o Netuno retrógrado, é tempo de rever estes planos, talvez seja o caso da gente rever, repensar, avaliar, saber para onde a gente está indo, como a gente vai se sustentar do lado de lá, ter noções muito pragmáticas, muito certeiras, ouvir quem é de lá, né? Às vezes esse sonho de mudar de país, morar num outro país, ele vem recheado de muitas expectativas cor-de-rosa. Viver num outro país é duríssimo, é dificílimo. A gente precisa estar com os pés muito fincados no chão para uma mudança de vida tão grande. E com Netuno em retrogradação, vem cá, volta alguns passos atrás, vamos repensar estudos, trabalho, moradia, cotação de moeda, blá, 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 um mundo de coisa que a gente tem que pensar para tomar uma decisão tão importante na vida. O que mais que a gente pode pensar em se tratando de Netuno? Netuno é um planeta que tem uma forte relação, portanto, com espiritualidade, com processos de autoconhecimento, com processos terapêuticos, psicanalíticos. Portanto, a gente, em retrogradação, vai reavaliar e reconsiderar uma série de questões. A maneira como a gente se coloca diante de gurus espirituais, a maneira como nós nos utilizamos dos nossos interesses, buscas, leituras e interesses
espiritualistas, então tudo isso merece uma reavaliação e uma reconsideração nesse momento, sendo, portanto, um momento muito rico também, de certa maneira, para a gente talvez voltar para processos terapêuticos que são tão ricos, né? Quando a gente vai escavando, escarafunchando, descobrindo mais sobre a gente e tendo tantas revelações e processos de mudança. O que mais que eu posso falar sobre isso? Vocês sabem que Netuno tem qualquer coisa de enevoar informações. Portanto, em se tratando de diagnósticos de determinadas doenças com Netuno retrógrado, pode ser que a gente receba diagnósticos equivocados. Então volta ao médico, faz o exame de novo, pergunta outra vez, peça uma segunda opinião, de novo, para a gente saber com que informação a gente está lidando. Então, se você receber uma notícia que não seja muito agradável, calma, antes de arrancar os cabelos, certifique-se de que aquela informação é correta, ok? Bom, gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que Netuno é um planeta que nos fala, como eu já disse, do amor universal. Portanto, que a gente tente, ainda que para trásmente, com esse Netuno andando para trás, exercitar a solidariedade, né? Eu acho que esse é um momento muito importante também, como eu disse no texto de hoje. Estamos com um país cada vez mais empobrecido, adoecido e sofrido, né? Então que a gente exercite a compaixão, a gente ter compaixão pelo próximo, um profundo sentido de empatia que é super da natureza de Netuno, para que a gente possa manter a boa fé, um bom estado de espírito, para a gente já atravessar um período que a gente sabe que é tão difícil. Enfim, meus amigos, queria saber da opinião de vocês, vamos conversando, achei muito legais os comentários do vídeo de ontem, super bacanas. Aproveitem essa lua cheia no eixo Câncer, Capricórnio e façam os seus rituais que têm uma forte relação com a nossa ancestralidade. A gente se encontra amanhã para falar sobre outros assuntos, se não me engano, entre eles, a entrada da Vênus no signo de Leão. Um beijo a todos, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.